Muito bem, vamos dar continuidade ao nosso curso Redação Concurso. Nesta aula, eu vou conversar com você sobre a paragrafação e, claro, sobre o parágrafo. Na aula anterior, nós conversamos sobre o projeto de texto. Compreendemos a importância de planejarmos antes da redação final. Passamos também a revisar a aula anterior à aula sobre o projeto de texto, que foi exatamente a estrutura do texto dissertativo, em que nós deixamos claro que o texto dissertativo se estrutura com introdução, desenvolvimento e conclusão. E qual é a relação agora da paragrafação? Bom, se o texto dissertativo apresenta introdução, desenvolvimento e conclusão, eu vou ter que preparar esse texto ou dividir esse texto em parágrafos. Então, o ato de criar parágrafos é exatamente a paragrafação. Perfeito? É o ato de criar parágrafos. Então, veja, o texto dissertativo ele tem parágrafo introdutório, parágrafos de desenvolvimento, 2, 3, 4, vai depender da quantidade de linhas, e o que eu me proponho, né, assim, nós vimos isso no projeto de texto, e o parágrafo conclusivo, perfeito? Então, essa estrutura de texto por parágrafos é o que nós chamamos de paragrafação, tá certo? Então, vamos entender bem a paragrafação, entender o parágrafo, em especial o parágrafo padrão, e depois compreendemos como é que eu vou estruturar por meio da leitura de um texto, correto? Então, vamos lá. Redação concurso, vamos agora ao estudo da paragrafação. E aí vem a pergunta, o que é paragrafação e o que é parágrafo? Qual é a diferença de um para o outro? Bom, eu afirmo que a paragrafação nada mais é do que a ação de criar parágrafos. Pronto. Perfeito? Eu vou criar parágrafos. E o que é parágrafo? Agora, o parágrafo é uma unidade. Aí muda um pouco. Então, eu vou estruturar o texto por meio de parágrafos. Isso é a paragrafação. E esses parágrafos são unidades. E essas unidades devem vir completas, ou seja, com início, meio e fim. Ah, eu lembro, Marcelo, no nosso projeto de texto, que nós estudamos lá o projeto de texto, você falou muito bem sobre essa questão do parágrafo ele ser completo. Tanto o parágrafo introdutório, quanto os parágrafos que compõem o desenvolvimento, como também o parágrafo conclusivo. Perfeitamente. Então, nós vamos agora só melhorar isso aí, essa ideia do projeto de texto, tá certo? E fazer que você realmente compreenda a importância do parágrafo e o que quer dizer o parágrafo padrão. Como é que estrutura esse parágrafo padrão, tá? Isso, claro, vai auxiliar por quê? Porque nós percebemos já, e vamos ainda estudar um pouco a questão da seleção de informações, de acordo com o tema, e a organização dessas informações, no que diz respeito à questão hierárquica das informações relevantes em relação às secundárias. Quando a gente estuda o parágrafo, nós passamos também a perceber essa relação de relevância das informações, tá certo? Por quê? Porque nós vamos entender o tópico frasal, tá? E todo parágrafo, todos os parágrafos, tá? Todo parágrafo precisa ter um tópico frasal. Então, eu devo ter um tópico frasal em todos os parágrafos, perfeito? Muito bem. Então, vamos lá. Paragrafação consiste na divisão de um texto em parágrafos. É a ação de criar parágrafos. Parágrafo trata-se de uma unidade formada por um ou mais períodos frásicos, cujas orações se relacionam de forma harmônica e coesa em torno de uma ideia central, a qual denominaremos de tópico frasal. Perfeito. Então, veja bem. Parágrafo é exatamente a construção de uma ideia, que eu consigo apresentar a ideia central, desenvolver essa ideia e concluir. Isso eu faço tanto no parágrafo introdutório, como eu faço nos parágrafos de desenvolvimento, como eu faço no parágrafo conclusivo. Tá? Entendendo que o meu objetivo é apresentar uma unidade textual. Tá certo? Se eu estou diante de um tema, vou colocar aqui a câmera principal. Se eu estou diante de um tema, tá certo? E vou discorrer sobre ele, então o primeiro parágrafo que eu vou fazer é o parágrafo introdutório. Então eu já sei, Marcelo, que no parágrafo introdutório eu devo apresentar informações que são essenciais para situar o leitor. Essas informações são a abordagem do tema, o que eu penso sobre o tema e possíveis argumentos que eu vou utilizar, tá? Que eu vou fazer uso desses argumentos para poder defender o meu ponto de vista. Então, é como se eu colocasse ali ramificações sobre o meu ponto de vista, com o objetivo de depois desenvolvê-lo, exatamente. Então, quando você tem ideia disso aí, você tem a ideia da construção do parágrafo. Só que essa construção vai ser dada como? Eu tenho um tópico frasal, que é exatamente a informação mais importante. No caso, na introdução seria o meu ponto de vista. Eu tenho um desenvolvimento dele.
O desenvolvimento é o quê? É a ampliação desse ponto de vista. E eu tenho fechamento. Pronto. Que é para deixar claro que eu fechei ali uma ideia. Perfeito? Quando eu vou para os parágrafos de desenvolvimento, eu vou agora defender esse ponto de vista. De acordo com o quê? De acordo com aquilo que eu apresentei na introdução. Quais são os meus argumentos essenciais para desenvolver esse ponto de vista? Qual é a informação mais relevante que eu coloco aqui? Então, eu já vou para outro parágrafo, apresentando aquela informação mais relevante. Quando eu faço isso, já estou usando ali o tópico frasal. Depois é só desenvolver e concluir. Perfeito? É assim que você constrói um parágrafo, tá bom? Então, vamos dar continuidade aqui. Muito bem. Então, o parágrafo é essa unidade. A paragrafação, já sei que é exatamente dividir o texto em parágrafos. E o parágrafo é essa unidade com início, meio e fim. E nós vamos seguir exatamente a estrutura do parágrafo padrão. Como estruturar um parágrafo? Muito simples. Estrutura do parágrafo padrão. Parágrafo padrão, assim pode ser estruturado. Tópico frasal. Apresentação da ideia principal. Marcelo, imaginemos o seguinte. Vamos para o parágrafo introdutório, Marcelo. Vamos lá. Então, imaginemos que eu comecei o meu texto, tá? Deixa-me ir aqui para a câmera principal. Marcelo, eu comecei o meu texto fazendo uma alusão histórica. Eu posso dizer que essa alusão histórica é um tópico frasal? Então, você ainda está com a alusão histórica. Quando você conclui essa alusão histórica, você vai relacionar com o tema. Perfeito? Senão ela fica perdida. Então, aí fiz aqui a abordagem do tema. Quando eu vou apresentar o meu pensamento sobre o tema, eu estou, na verdade, utilizando aí a informação, para mim, central. Por quê? Porque o que vai ser desenvolvido é o meu ponto de vista. E o que vai ser concluído é o meu ponto de vista ali. Tá certo? Que eu apresentei no parágrafo introdutório. Então, se eu apresento uma alusão histórica, se eu apresento uma citação, próprio conceito, o que vai ser importante ali é o meu ponto de vista em relação àquele tema. O tema é importante? Claro que é. Tem que fazer uma abordagem do tema. Tem que fazer, porque o leitor tem que saber do que se trata. Mas em um texto dissertativo, argumentativo, que ele vai querer, o foco no parágrafo introdutório é o ponto de vista. Então, é o tema e o ponto de vista. A ideia central qual é? É o seu ponto de vista. Compreendido até aí? Muito bem. Prosseguindo. Ora, eu apresento o tópico frasal, a ideia principal. Depois eu vou ter que desenvolver. É a ampliação do tópico. Pode ser uma justificativa, pode ser um contraste, vai depender do que estou pretendendo ali. Vou desenvolver esse tópico. E no momento que eu vou desenvolver, se eu estou, por exemplo, em parágrafos de desenvolvimento, eu vou desenvolver, tá certo? Utilizando ali uma argumentação coerente para poder passar para o leitor uma ideia, uma credibilidade em relação ao que eu estou ali preparando para ele, o que eu estou escrevendo, sobre o que eu estou escrevendo, qual é a minha defesa, o que eu estou utilizando para defender. Então, o objetivo é passar uma credibilidade. Daí, entender que as informações têm um caráter de dependência, na hora que eu organizo as informações, e mais ainda, apresentei o tópico, eu tenho que desenvolver esse tópico. E ao desenvolver, eu busco fundamentar, porque eu preciso oferecer ao leitor essa credibilidade. E depois eu faço o fechamento. Marcelo, é uma conclusão? É verdade, é uma conclusão, mas não quer dizer que cada parágrafo você ofereça uma sugestão, não tem nada com isso. Conclusão é o fecho daquela ideia, que não impede que você dê continuidade, ok? Imaginemos que você ramifique uma ideia lá, nós vimos isso no projeto de texto, então no parágrafo seguinte eu posso dar continuidade à ideia. Você vai entender que o texto é um todo harmônico, a divisão é que é feita por parágrafos. Mas o texto é um todo harmônico. O assunto ali vai estar sempre relacionado ao tema proposto. Apenas eu estou dividindo ideias. Somente isso. Tá ok? Estou dividindo informações. Estou buscando de forma hierarquizada apresentar as informações. Tá? Em especial o quê? Cada parágrafo traga informação relevante. Essa informação é relevante. Aí então eu estou o quê? Eu estou apresentando ali o tópico frasal daquele parágrafo. Ficou claro? Muito bem. Prosseguindo. Agora eu vou para a prática. Nós vamos analisar um texto, perfeito? Entendendo que, independentemente de eu preparar meu parágrafo introdutório ou de preparar os parágrafos de desenvolvimento, eu tenho sempre que ter em mente a ideia central, o tópico frasal. Depois desenvolver e concluir, fechar o parágrafo. Então nós vamos observar isso nesse tema que eu trouxe para que a gente pudesse fazer uma análise dele. Então vamos lá. Texto motivador diz o seguinte: o Brasil perdeu nos últimos 4 anos mais de 4,6 milhões de leitores, segundo dados da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, de 2015 para 2019. A porcentagem de leitores do Brasil caiu
de 56% para 52%. Já os não leitores, ou seja, brasileiros com mais de 5 anos que não leram nenhum livro, nem mesmo em parte, nos últimos 3 meses representam 48% da população, o equivalente a cerca de 93 milhões de um total de 193 milhões de brasileiros. As maiores quedas no percentual de leitores foram observadas entre as pessoas com ensino superior, passando de 82% em 2015 para 68% em 2019. E entre os mais ricos, na classe A, o percentual de leitores passou de 76% para 67%. Veja que ele busca comprovar aí essa perda de leitores por meio de quê? De dados estatísticos, de números. Tá? Então, dentro da perspectiva dele, o que ele vai mostrar para a gente nesse texto motivador é dizer, olha, como o Brasil perdeu leitores. Perfeito? E aí depois ele vai deixar claro que o Brasil também não tem esse hábito de ler. Veja lá, o brasileiro lê em média 5 livros por ano, sendo aproximadamente 2,4 livros lidos apenas em parte, ou seja, desses 5 livros, 2,4 são lidos apenas em parte e 2,5 inteiros. A Bíblia é apontada como o tipo de livro mais lido pelos entrevistados e também como o mais marcante. Esta é a 5ª edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, realizada pelo Instituto ProLivro, em parceria com o Itaú Cultural. Foram feitas 8.076 entrevistas em 208 municípios, entre outubro de 2019 e janeiro de 2020. A coleta de dados foi encomendada ao Ibope Inteligência. A pesquisa foi feita antes da pandemia do novo coronavírus, não refletindo, portanto, os impactos da emergência sanitária na leitura no país. Ele quer dizer o quê? Olha, entendamos que não foi por conta do vírus, nada disso, não foi a Covid, não. O brasileiro, isso aí foi feito antes, então o brasileiro reduziu a sua leitura. E aí vem outro texto motivador. Segundo os jornais, o número de livrarias no país está diminuindo com muita velocidade. Os jornais impressos estão sendo substituídos pelos noticiários televisivos e alguns já desapareceram do mercado. As revistas semanais, antigamente tão famosas, sumiram das bancas e as próprias bancas estão sendo modificadas para mini-mercados. E as escolas reduziram drasticamente o número de livros para a leitura obrigatória. O que está acontecendo com a leitura? Por que diminuiu tanto o número de leitores? A leitura ainda é uma atividade necessária? Esse tema foi da FGV. Redige um texto dissertativo sobre o tema A Crise na Leitura, em linguagem culta, com, no mínimo, 20 linhas e, no máximo, 30 linhas, defendendo suas opiniões com argumentos convincentes. Bom, um texto dessa forma, você vai utilizar a quantidade de parágrafos de acordo com o que você acha necessário para desenvolver. Entendendo que você não pode, por exemplo, no parágrafo, no desenvolvimento, desenvolver um texto desse com apenas um parágrafo. De jeito nenhum, você pode preparar parágrafo introdutório, perfeito? Deixando claro o tema, a abordagem completa do tema, que o tema é fácil, é a crise da leitura. Né? Eu acho que é isso o final, deixa-me só confirmar aqui, perfeito? A crise da leitura. Né? E aí você tem o tema, o que é que você pensa sobre a crise da leitura, tá? E quais são os argumentos que você irá direcionar para desenvolver no seu texto, né? Para você poder fundamentar, tá certo? Ora, depois disso eu vou estruturar os outros parágrafos. Eu posso usar 2 parágrafos, posso usar 3 parágrafos, vai depender, tá certo? Da quantidade de linhas que eu vou utilizar em cada parágrafo. Eu não posso determinar. É adequado, Marcelo, por exemplo, é importante que você escreva um parágrafo com 5 linhas, 7 linhas no máximo. Não posso dizer isso. Por quê? Porque o parágrafo é uma unidade. Tá? Então, se o parágrafo é uma unidade, eu não tenho como estipular quantas linhas você vai produzir, vai utilizar em um parágrafo. Agora, é claro, se há uma determinação de 20 a 30 linhas, primeiro, eu não devo escrever um texto com 20 linhas, eu tenho que escrever um pouco mais, no mínimo 25. Tá? Então, é de 25 a 30, já que o limite que ele me deu foi de 20. Então, eu tenho que escrever um pouco mais, tenho que desenvolver bem esse texto, senão eu vou passar a ideia também para o meu leitor que eu não tenho um bom conhecimento sobre o tema abordado. Eu preciso deixar claro para ele que eu tenho esse conhecimento. Né? Então, é fundamental que você desenvolva um pouco mais. Né? Agora, posso utilizar só 2 parágrafos? Pode, no desenvolvimento pode. Então, você pode fazer em 3 parágrafos também, tá ok? Então, vai depender muito do que você pretende, tá certo? Então, vamos agora verificar
a questão do parágrafo, unidade, a paragrafação, nós já preparamos, né? Então, o texto é dividido em parágrafos, o texto é tratativo e argumentativo. Então, está feita, já está realizada a paragrafação. Vamos agora verificar se o parágrafo apresenta mesmo tópico frasal, desenvolvimento e uma conclusão. Tá bom? Outro detalhe importante que eu quero que você passe a observar também é o projeto de texto. É sempre bom a gente entender o projeto de texto. Ora, eu compreendi na aula passada, Marcelo, o projeto de texto. Perfeito. E mais, Marcelo, eu já recebi a redação corrigida por você e gostei muito, não só da análise, como também da nota que você adotou para mim, né? Então foi uma nota muito boa. Ótimo, isso é bom. Isso quer dizer o quê? Você está realmente desenvolvendo o texto de forma satisfatória. O projeto de texto é fundamental, gente. Agora, nós vamos sempre, em toda aula eu vou conversar sobre o projeto de texto, claro, porque o objetivo é que ele fique, é que você consiga entender a importância dele, para poder estruturar de forma mais rápida o seu texto, tá bom? Então, agora, com a paragrafação, entendendo como é que eu construo um parágrafo, como é que eu organizo esse parágrafo, tudo fica mais fácil, perfeito? Então, vamos lá entender agora, parágrafo, parágrafo, tá certo? Para que nós percebamos se a construção está completa de cada parágrafo. Vamos lá. Bom, então no primeiro parágrafo aqui, nós vamos agora fazer a leitura do primeiro parágrafo. Vejamos. O ato de ler, além de ampliar a capacidade interpretativa do indivíduo, proporciona-lhe um conhecimento amplo e diversificado acerca de assuntos diversos. No entanto, tem-se observado que nos últimos anos houve uma redução drasticamente de leitores no país. Essa redução apresenta como principais causas a ausência de incentivo à leitura nas idades iniciais e a prioridade por uma leitura superficial, rápida e instantânea, advinda da ampliação dos novos recursos tecnológicos. Então, vou parar aqui. Imaginemos o seguinte, veja, esse parágrafo traz períodos. Eu tenho o primeiro período sintático, que é esse aqui, o ato de ler, aí vem uma oração, além de ampliar a capacidade interpretativa do indivíduo, aí vem uma outra oração, proporciona-lhe um conhecimento amplo e diversificado acerca de assuntos diversos. Então, eu tenho aí uma ideia aditiva, perfeito? Muito bem. Depois ele faz um contraste, iniciando um novo período sintático. No entanto, tem-se observado que, nos últimos anos, houve uma redução drasticamente de leitores no país. Aqui eu vou colocar, tirar drasticamente, colocar só drástica, fica melhor, de leitores no país. Perfeito? Essa redução, aí olha, fechou o período sintático, começou outro. Essa redução apresenta como principais causas a ausência de incentivo à leitura nas idades mínimas e a prioridade por uma leitura superficial, rápida e instantânea, advinda da ampliação de novos recursos tecnológicos. Poxa, Marcelo, percebi que realmente o parágrafo teve início, meio e fim. E formado aí por 3 períodos sintáticos. Aqui o primeiro período sintático, aqui o segundo período sintático, perfeito? Aqui, e aqui o terceiro período sintático. Pronto. E período formado por orações, percebemos isso. Agora, de acordo com o projeto de texto, vamos observar o seguinte, a paragrafação já está no texto e o parágrafo tem início, meio e fim. Percebemos isso. Agora vamos verificar. Qual é o tema? Marcelo, eu percebi que é a leitura. Ficou claro. E a ideia da redução dessa leitura, de ter reduzido drasticamente, né? Ter havido uma redução drástica, perfeitamente. Então, nesse caso aqui, eu tenho o tema na íntegra. E eu tenho um ponto de vista dele. Qual é? Ponto de vista que tem se observado que houve uma redução drástica de leitores no país. Esse é o ponto de vista dele. Perfeito? E ele deixa claro também que o ato de ler proporciona um conhecimento amplo e diversificado acerca de assuntos diversos. Olha o ponto de vista dele. No entanto, tem se observado. Aí ele entra na ideia, ele reforça essa ideia. Tá? E depois ele apresenta o posicionamento dele, o ponto de vista dele, e depois ele apresenta a argumentação, ou seja, por que deu essa redução? Porque ele apresentou, ele deixou claro que a redução ocorre pelo simples fato de não haver um incentivo à leitura nas séries iniciais. E também, tá certo? Por a população, já que não tem esse incentivo, não teve esse hábito, a optar por informações instantâneas. E essas informações instantâneas, elas estão sendo colocadas especialmente graças aos avanços tecnológicos, né? A tecnologia busca busca priorizar informações rápidas, instantâneas, tá ok? Para que você assimile logo. Pronto. Então, o texto ficou tranquilo. Agora,
de acordo com o projeto de texto todo adequado. Então, imagino que ele vai desenvolver sobre essa condição da necessidade de se ter a leitura nas séries iniciais, para evitar essa redução, e também a ideia de que a leitura instantânea ela vai prejudicar, tá certo? Havendo aí a necessidade de reforçar o incentivo à leitura, perfeito? A ideia do texto é essa. Vamos verificar. Diante dessa afirmação, aqui ele usou um operador argumentativo. Destaca-se que, ao se optar por leituras rápidas em detrimento da leitura de livros, de revistas ou de enciclopédias, não só a capacidade interpretativa do indivíduo é afetada, como também o seu desenvolvimento profissional e pessoal. Opa! Então aqui é o tópico dele. Perfeito? Qual é o tópico dele? Deixar claro que ao se fazer isso, ao se buscar informações rápidas em detrimento da leitura de livros, perfeito? A redução que haverá na capacidade interpretativa, quer dizer, na verdade, quer dizer o seguinte, que não haverá apenas uma dificuldade na capacidade interpretativa, como foi afirmado lá, mas também, perfeito? Implicará diretamente, tá, a condição do desenvolvimento profissional e pessoal. Perfeito? Então, esse é o tópico dele. Aí ele vem. Em vista disso, há a urgente necessidade de a escola e a família, os quais têm um papel preponderante no desenvolvimento intelectual e social de crianças e adolescentes, desenvolverem mecanismos capazes de despertar nesses jovens o hábito de ler, o que garantirá a formação de leitores assíduos no país. Perfeito? Então, veja, ele foi logo para o ponto inicial, que é deixar claro a ideia de despertar o interesse pela leitura, já nas séries iniciais. Aí ele vem. Compreende-se que, em meio a tantas inovações tecnológicas, atingir esse objetivo. Opa, a que objetivo ele se refere? Marcelo, se refere exatamente ao fato de despertar o interesse pela leitura. Perfeitamente. Aí ele vem com a ideia de que das inovações tecnológicas. Olha lá, que foi colocado, a leitura instantânea, assim. Atingir esse objetivo não se apresenta como uma tarefa simples. Diante dos recursos tecnológicos disponíveis e acessíveis, que proporcionam lazer e satisfação, o livro perde sua atratividade. Na verdade, é uma concorrência injusta e desleal. Fato que enseja a necessidade de se priorizar o incentivo à leitura nas séries iniciais. Isso porque a leitura estimula o raciocínio, desenvolve a criatividade, a imaginação e o senso crítico. Então, o foco dele é exatamente na questão do incentivo à leitura. Aí ele vem. Convém ainda mencionar que, a despeito de os recursos tecnológicos modernos se apresentarem como um concorrente do livro, o brasileiro, em geral, lê muito pouco. Constata-se dessa forma que o problema da leitura no Brasil não é a tecnologia, mas o hábito de ler um bom livro. A ausência desse hábito faz que muitos afirmem não disporem de tempo para a leitura de obras literárias, por exemplo. Ok? Então, olha como ele está mantendo o projeto de texto dele. E o que está destacado aqui são os elementos que vão ligando um parágrafo ao outro. E você observa que todo o parágrafo está completo. Não há em nenhum momento a ideia, tá certo, de um parágrafo estar, de apresentar uma lacuna, de um parágrafo não estar completo. Perfeito? Então, ele apresenta a informação relevante em relação à secundária e desenvolve. Mesma situação ele fez no parágrafo seguinte, em meio a tantas inovações tecnológicas, que ele mencionou lá, atingir esse objetivo não se apresenta como uma tarefa simples. Diante dos recursos tecnológicos disponíveis e acessíveis que proporcionam essa satisfação, o livro perde a sua atratividade. Okay? Aí ele fala que é uma concorrência injusta. Por isso, deve haver um maior incentivo para priorizar a leitura. Okay? Então, veja que todo o parágrafo ele está completo, independentemente da quantidade de períodos. Só quero que você entenda também como ele divide de forma satisfatória. Olha, veja que, nesse segundo parágrafo, ele trouxe o primeiro período sintático, pontuou, trouxe o segundo período sintático. Olha cá, perfeito? Bem tranquilo. No outro parágrafo, ele trouxe o primeiro período sintático, trouxe o segundo período sintático, terceiro período sintático e quarto período sintático. Então, vai depender muito de como você vai preparar o parágrafo. Agora, é importante entender que, nos parágrafos de desenvolvimento, você não pode construir, ou não deve construir um parágrafo de desenvolvimento com apenas um período sintático, no mínimo 2 períodos sintáticos. Por isso que eu fiz essa divisão para que você pudesse realmente compreender bem. Então, por exemplo, só para entender os períodos sintáticos, no parágrafo introdutório, ele apresentou
3 períodos sintáticos. Aqui o primeiro, aqui o segundo e aqui o terceiro período sintático. No primeiro parágrafo do desenvolvimento, segundo parágrafo do texto, ele apresentou o primeiro período sintático, perfeito? Houve necessidade de ampliar, de explicar um pouco mais. Segundo período sintático, ele trouxe aqui 2 períodos sintáticos. No terceiro parágrafo, segundo de desenvolvimento, ele apresentou 1 período sintático, 2 períodos sintáticos, 3 períodos sintáticos e 4 períodos sintáticos, ou seja, 4 períodos sintáticos no terceiro parágrafo. No quarto parágrafo, que é o terceiro desenvolvimento, vamos fazer a leitura. Convém ainda mencionar que, a despeito dos recursos tecnológicos modernos se apresentarem como concorrente do livro, o brasileiro em geral, por não ter adquirido gosto pela leitura ainda na infância, lê muito pouco no período sintático. Constata-se dessa forma que o problema da leitura no Brasil não é a tecnologia, mas o hábito de ler um bom livro, segundo o período sintático. A ausência desse hábito faz que muitos afirmem não dispor de tempo para a leitura de obras literárias, por exemplo. Terceiro período sintático. Encerro. Perfeito? Olha lá. Então ele vai buscando fazer isso. E o ainda? O ainda está relacionado a uma ideia anterior. Perfeito? Ok? E entenda que esse terceiro parágrafo ele advém do segundo. Tá? O terceiro parágrafo de desenvolvimento advém do segundo parágrafo de desenvolvimento. O texto aqui foi construído em 5 parágrafos, tá? A divisão dele. E aí ele conclui. Portanto, não se deve atribuir à tecnologia a responsabilidade pela redução de leitores em nosso país. A principal causa é, sem dúvida, a ausência de incentivo à leitura. Sem o entendimento de que, por meio da leitura, se conquistam o conhecimento e a verdadeira liberdade de pensamento, o número de leitores no país será ainda mais reduzido. Perfeito? Dessa forma, ele concluiu o texto dele. Então, observe a importância de você compreender, tá, os recursos essenciais para a produção de texto. Então, nós vimos lá a estrutura do texto, a diferença do texto dissertativo argumentativo para o texto dissertativo formativo. Vimos também toda a questão de estrutura, introdução, desenvolvimento e conclusão. Perfeito? Quais são as informações que eu preciso ter na introdução? Como é que eu desenvolvo? Nós começamos a ver isso. Nós estamos caminhando em passos, não em passos lentos, né? Mas em passos bem rápido, mas de uma forma bem centrada. Tá? Na aula anterior, falamos sobre o projeto de texto. Conversamos novamente sobre a estrutura, conversamos sobre as informações essenciais no parágrafo introdutório, como é que eu devo desenvolver, tá certo? Como é que eu faço essa construção de desenvolvimento, apresentando o que está na introdução do meu texto, tá certo? Como é que eu relaciono a dependência entre um parágrafo e outro, tá? Passamos a entender também na aula do projeto de texto que o parágrafo ele é completo, tem início, meio e fim, e agora com esta aula de paragrafação, eu tenho certeza de que você já está totalmente independente. Antes, olha, estamos na terceira aula, mas eu garanto que você já tem toda a condição de produzir excelentes textos. Por quê? Porque você está compreendendo, tá certo, os recursos essenciais para a produção de texto. Então, com essa aula de paragrafação, entendendo parágrafo, a estrutura do parágrafo, percebendo como é que preparei, como é que foi preparada aqui a introdução, como é que eu preparo os parágrafos de desenvolvimento, a relação entre eles, como é que eu concluo, deixando claro que os parágrafos têm início, meio e fim. Então, isso certamente proporcionará a você uma produção excepcional. Você irá produzir textos com qualidade e em tempo hábil, sem correr, sem pressa, que é o mais importante. Perfeito? Muito bem. É isso aí. Até a nossa próxima aula e continue enviando seus textos para que eu possa fazer a correção, tá? E, claro, dar um feedback, tá bom? É isso aí. Um grande abraço.